Ok, pessoal, vamos iniciar mais uma aulinha aqui, dessa vez, formação do território brasileiro para o 7º ano, tá? Então, mais uma vez, visualizando aqui o mapa do Brasil, como já vimos em outras aulas, um território de dimensões continentais, mas a gente vai perceber aqui que nem sempre foi assim. A história vai nos contar todo o processo evolutivo da ocupação desse território até chegarmos a essa configuração atual. Vamos passar para cá. Chegada dos portugueses, ou seja, o descobrimento do Brasil. Perceba que está entre aspas. A gente vai perceber por que esse descobrimento não foi efetivamente um descobrimento. Tá? A imensa extensão territorial do nosso país é resultado de um longo processo de conquistas que se iniciou quando os colonizadores portugueses aqui chegaram. Isso aí pelos idos de 1500. Tá? Virada ali de século XV para século XVI. Como todos já conhecemos a historinha de Pedro Álvares Cabral, chegando aqui e conquistando as terras brasileiras, como nós temos aqui nesta gravurinha bem interessante, desse desembarque de Cabral em Porto Seguro, aqui na Bahia, tá certo? Mais para frente aqui, ó, nós temos o mapa que trata dos povos indígenas desta época. Veja bem, o que aconteceu aqui? Ó? Antes deles, no caso dos portugueses aqui chegarem, cerca de 4 milhões de pessoas já viviam nestas terras, ou seja, os indígenas, os nativos, os verdadeiros donos da terra, distribuídos em mais de 1000 povos diferentes. E aqui você tem algumas etnias que faziam parte do território brasileiro já nessa época. Veja bem, ó, Tupi-Guarani, G, Aruac, Caribe, Pano, Tucuno, Charrua e outros grupos, ou seja, formando esses mais de 4 milhões de pessoas distribuídas em todo o território brasileiro. Mas o que aconteceu? Tá? Quando a gente passa aqui adiante, a gente vai perceber que os povos indígenas atuais eles se resumem a pelo menos 370 mil indígenas, ou seja, houve uma redução drástica da quantidade, né, de população indígena aqui no Brasil. Tudo fruto desse contato da população nativa indígena com os europeus, principalmente no caso aqui do nosso Brasil, os portugueses, tá? Que vão gerar esse processo do que a gente conhece como genocídio, ou seja, uma verdadeira mortandade em massa desses grupos indígenas em função desse contato que não foi nada amigável, tá certo? Então nós temos aqui, ó, que hoje estima-se que haja aproximadamente 370 mil indígenas divididos em 220 diferentes povos. Ou seja, você percebe, ó, que no mapa aqui nós temos pequenas pintas, né, pequenas manchas distribuídas pelo território brasileiro que ainda são resquícios do que nós tínhamos no passado quando os portugueses aqui chegaram. Daqueles 4 milhões de indígenas, apenas 370 mil, né, continuam fazendo parte do território brasileiro nos dias atuais. Mais para frente aqui, nós temos os nossos limites territoriais. Vamos verificar aqui. Tratado de Tordesilhas. Aí vamos precisar um pouquinho da história. 1494, portugueses e espanhóis dividiram entre si as terras descobertas e as que viriam a ser encontradas. Por isso que a questão do descobrimento lá atrás está entre aspas. Por quê? O descobrimento, teoricamente, foi em 1500, desembarque de Cabral em Porto Seguro. Porém, a discussão da divisão das terras do planeta e principalmente as terras do Novo Mundo, continente americano, já vinham sendo discutidas desde 1494, até um pouco antes, porque antes do Tratado de Tordesilhas tivemos um outro tratado, a Bula Intercoetera, que foi justamente essa primeira divisão do planeta entre portugueses e espanhóis, mas os portugueses reivindicaram que o tratado, que passava mais ou menos aqui no centro do Atlântico, fosse estendido um pouco mais para o oeste, para que eles pudessem ter a posse de uma pequena parte aqui do novo mundo, do novo continente, que era o continente americano. Então percebam que não houve efetivamente esse descobrimento, e sim, Cabral e os portugueses vieram para cá, para o Brasil, simplesmente para tomar posse e começar a exploração dessas novas terras, certo? Povoar ou perder. Então, para garantir o poder sobre as terras que haviam sido ocupadas, a coroa portuguesa dividiu o território em capitanias hereditárias. Primeira forma que o governo português empreendeu aqui no Brasil para quê? Para que ele pudesse ser ocupado e colonizado. Foi o movimento das chamadas capitanias hereditárias. Lembrar da história.
Território dividido em 14 lotes, 14 capitanias, que foram divididas entre 12 donatários. Ou seja, a coroa portuguesa passou para a iniciativa privada esse processo aqui de ocupação do território brasileiro, que era um lote de terras doadas pelo rei de Portugal. Grandes extensões de terras delimitadas a partir do litoral. E aqui nós temos o mapinha representando essas capitanias, partindo do litoral em direção ao interior até a linha de Tordesilhas. Aqui nós temos as 14 capitanias divididas entre os 12 donatários. Deu certo, pessoal? Não deu, porque dessas 14 capitanias, somente 2 prosperaram, somente 2 evoluíram, que foram a capitania de Pernambuco, que hoje deu origem ao estado de Pernambuco, e a capitania de São Vicente, que vai dar origem ao estado de São Paulo. Somente 2, ou seja, foi um movimento fracassado. Mais adiante, nós temos aqui uma carta, né, de época do que seria, né, a divisão do território brasileiro em capitanias hereditárias, tá? Só a nível de curiosidade. E na questão da nossa extensão territorial, como já dissemos lá atrás, extensão de níveis continentais, mas já percebemos que o Brasil colonial, o Brasil nesse início do processo de colonização, era um território bem restrito, basicamente o nosso atual litoral. Então nós temos aqui, ó, o território inicialmente dominado pelos portugueses expandiu-se significativamente. Só voltando aqui, ó, o que nós tínhamos, basicamente a área do litoral brasileiro. Só que isso aqui ele vai se expandir, porque os portugueses eles não vão respeitar esse tratado de Tordesilhas, tá certo? Em função das atividades econômicas que vão começar a ser desenvolvidas nesse território. Então adiante aqui, nós temos o porquê. Por que houve essa expansão significativa? Já disse de início, tá? Porque não houve esse respeito em relação ao tratado de Tordesilhas. Então veja bem, os primeiros que vão desrespeitar, digamos assim, esse tratado são os bandeirantes. O que são os bandeirantes? Grupos que partiam de São Paulo em direção ao interior do território. Para quê? Para capturar indígenas para o trabalho escravo. Lembra que as atividades econômicas começaram a ser desenvolvidas no Brasil. E quem é que iria trabalhar, no caso, por exemplo, da extração de pau-brasil, do cultivo da cana-de-açúcar? A priori, eles elegeram os indígenas como sendo, né, as pessoas ideais para trabalhar como escravos dentro dessas atividades econômicas. Mas lembrando que isso não deu muito certo. Por quê? Porque o indígena ele conhecia demais essas terras brasileiras, até porque eles eram os nativos. Então, em fugas, eles dificilmente eram capturados, diferente do que acontecia já mais para frente com os africanos, que chegaram aqui numa terra totalmente nova e, diferentemente dos indígenas, tinham mais dificuldade para se entremear nas terras, nas matas brasileiras dessa época aqui. Então veja bem, os índios eles eram capturados para quê? Trabalho escravo, para trabalhar na lavoura de cana-de-açúcar. Dominação dos indígenas, abertura de caminhos para o interior e controle da coroa sobre o território. Ou seja, eles começaram a se interiorizar no Brasil e naturalmente acabaram ultrapassando os limites do Tratado de Tordesilhas. Bandeirantes, primeiro grupo. Segundo grupo que vai ser discutido mais para frente são os jesuítas, que a gente vai já observar. Aqui nós temos uma gravura de um dos grandes bandeirantes da época, que era o Domingos Jorge Velho. Tá? E aí você percebe aqui ao fundo, né, o grupo de indígenas sendo capturado, para ser escravizado, e você percebe que há ali uma relação de poder do português sobre os nativos indígenas. Tá? Então aqui nós temos o mapa dessas expedições bandeirantes, todas partindo de São Paulo em direção ao interior do Brasil. Lembra que o Tratado de Tordesilhas passava mais ou menos nessa região bem aqui. Só que ele não foi efetivamente respeitado. Ele acabou sendo transgredido em função das necessidades de buscar os indígenas em áreas cada vez mais distantes. O segundo grupo que vai participar desse processo são os jesuítas, só que eles vêm com uma outra, como é que eu posso dizer, com outro modus operandi. Enquanto os bandeirantes utilizavam da força bruta, da violência muitas das vezes, para capturar esses indígenas, os jesuítas, que eram padres da Igreja Católica, que faziam parte da chamada Companhia de Jesus, eles já trabalhavam esse indígena em função da sua catequização, ou seja, da mudança do padrão religioso dos indígenas, que eram politeístas, para a religião católica, monoteísta, tá certo? Mas com a função mesma, idêntica, que era justamente fazer com que o índio trabalhasse para a coroa portuguesa, só que de uma outra
com uma outra, como é que eu posso dizer, com outro modus operandi mesmo. Enquanto lá os bandeirantes eram de forma violenta, os jesuítas já trabalhavam ele de uma forma mais tranquila através da catequização. Fundaram aldeamentos que se transformaram em povoados e contribuíram para a dominação dos indígenas, as chamadas missões jesuíticas ou reduções jesuíticas, principalmente aqui na região sul do Brasil, no atual Rio Grande do Sul. Tá? Aqui nós temos um mapa dessas reduções, né, dessas missões jesuíticas, e aqui você tem efetivamente o Rio Grande do Sul, território do Rio Grande do Sul, tá? E mais para frente você tem aqui uma ruína do que seria a redução jesuítica de São Miguel das Missões, lá no Rio Grande do Sul. Tá? Exploração econômica. Nos primeiros anos de ocupação não foram encontrados metais preciosos. Exploração e comercialização do pau-brasil. Aqui nós temos os chamados ciclos econômicos. O português ele vai começar a trabalhar, ele vai começar a explorar esse território e perceber quais as riquezas que ele poderá garantir para a coroa. De início, o que se percebeu foi o quê? Pau-brasil. Foi o que mais chamou a atenção deles. E daí a gente lembra lá na nossa aulinha sobre domínios morfoclimáticos, quando eu falei sobre a Mata Atlântica. Domínio mais severamente destruído pela mão de obra humana. Isso por quê? Porque já vem desde o processo de colonização aqui pelas mãos dos portugueses em função da exploração do pau-brasil, que vai ser feito exatamente no domínio da Mata Atlântica, litoral brasileiro. Tá? Então já no século XVI, você tem aqui como principal produto, como eu já falei, o pau-brasil, mas você já tem a introdução da cana-de-açúcar, principalmente do Nordeste brasileiro, tá? Em função do solo chamado massapê. E aqui nós temos já o início dessa ocupação, principalmente na área litorânea do Brasil. Isso vai refletir até hoje, porque se você perceber, as grandes cidades brasileiras estão em sua maioria na região litorânea do Brasil. Nordeste, por exemplo, à exceção de Teresina, todas as outras capitais estão no litoral do Brasil. E os grandes adensamentos populacionais, as grandes concentrações de população do Brasil ainda estão no litoral brasileiro. Tá? Isso aqui já no século XVI eu tenho então pau-brasil e cana-de-açúcar, é o primeiro ciclo econômico do Brasil. Passando para o século XVII, você já tem uma expansão dessa cana-de-açúcar e o povoamento para o Sudeste. Tá? As pessoas já começam a sair do Nordeste do Brasil em direção à região Sudeste, mas ainda em função da cana-de-açúcar. A pecuária, criação de gado bovino, é que vai também impulsionar esse deslocamento, essa migração populacional no interior do Brasil. E principalmente é a pecuária que vai fazer com que esse brasileiro, né, esses colonos brasileiros possam se interiorizar mais no território brasileiro. É os chamados caminhos do gado, certo? Busca por guaraná, cravo, canela, sálvia. No caso aqui eu acho que tem um pequeno errinho aqui, eu acho que é sálvia. Na Amazônia, tá certo? O que é isso? São as chamadas drogas do sertão. Já no século XVII, o Maranhão, por exemplo, nosso estado do Maranhão, no século XVII ele é reconhecido como tendo a sua base econômica como sendo a chamada coleta das drogas do sertão. O que são drogas do sertão? Justamente esses produtos aqui que são temperos, tá? E ervas que vão garantir uma medicação natural. Guaraná, cravo, canela, noz moscada, entre outros produtos, pimenta do reino, por exemplo, entre outros produtos tropicais que eram muito cobrados, por exemplo, lá na Europa. Lembrar que a Europa tem um clima diferenciado, clima temperado. Então esses produtos tropicais, eles iam ser explorados exatamente aqui em terras brasileiras. Tá certo? Então o que nós temos no século XVII? Cana-de-açúcar, já uma pecuária muito bem estruturada e principalmente também a chamada coleta das drogas do sertão. Tá? E aí você já começa a ter essa migração no Nordeste em direção à região Sudeste do Brasil. Mas ainda estamos bem fixados no litoral do Brasil. No século XVIII, aqui você tem um grande diferencial. Por quê? Porque além da expansão da pecuária, eu tenho agora a questão do ouro e diamantes, ou seja, os metais preciosos eles são descobertos aqui no território brasileiro. Então toda aquela discussão de cana-de-açúcar, droga do sertão, digamos assim, é paralisado e todas as atenções dos colonos giram em torno da exploração de ouro e metais preciosos.
principalmente na chamada região das Minas Gerais, ou seja, você já tem como foco de discussão agora não mais a região Nordeste, mas principalmente a região Sudeste do Brasil, especialmente Minas Gerais e especialmente na cidade de Vila Rica, que é a atual Ouro Preto, tá certo? E isso vai gerar alguns probleminhas, alguns impasses, como é o caso, por exemplo, lá na frente da Inconfidência Mineira, que a gente pode discutir num outro momento, tá certo? Isso no século XVIII. Aqui só a nível de curiosidade, você tem a questão, já que você tem esses ciclos econômicos, pecuária, etc., que vão fazer com que o Tratado de Tordesilhas seja desrespeitado, então você tem a necessidade de refazer o tratado. E aí, no caso, entra a discussão o chamado Tratado de Madrid. O que foi isso? Acordo entre Portugal e Espanha, que foi feito em 1750, já no século XVIII. Fronteiras semelhantes às atuais, ou seja, o Brasil, em função do Tratado de Madrid, ele começa a ser desenhado de forma, como eu observo, dos mapas atuais. Tá? E para chegarmos a essa discussão, o princípio que foi adotado aqui para selar esse tratado foi o da posse da terra. Ou seja, lá nos livros de história você vai perceber uma expressãozinha chamada princípio de uti possidetis. Tá certo? Uma expressãozinha que vai referir-se justamente à questão da posse da terra. O que dizia basicamente isso? Tá? Se você está fixado à terra, você tem direito a ela. Tá certo? É o que a gente chama atualmente de uso capião. Tá? Uma questão legal já começa bem aqui em 1750 com o Tratado de Madrid e que vai ser fundamental para o desenho, para a configuração atual do território brasileiro. Tá? Ainda sobre exploração econômica, já no século XIX, nós temos aqui a produção de café, cacau e algodão, tá certo? Ou seja, o ciclo do café ele começa a emergir principalmente na região aqui de São Paulo, com o chamado solo terra roxa, que vai ser essencial para a produção do café. Tá? Tudo isso por quê? Porque o ouro ele deixa de ser interessante na medida em que a sua disponibilidade vai diminuindo. Então era necessário partir para outro produto, que no caso aqui foi o chamado café. Mas também temos a produção de borracha, que já vai levar esse colono brasileiro para a região norte do Brasil também, que começa a ser discutido em função do látex da seringueira. Tá? Isso já no século XIX. Espero que tenham gostado e até a próxima.